Bom dia a todos. Estamos iniciando então mais um encontro do nosso grupo de pesquisas em direitos humanos da tributação. Hoje, dia 23 de agosto de 2024, estamos aqui com a participação minha, professor Carlos Leonetti, do professor Valcir Gassen, que é um dos coordenadores do grupo, do professor Humberto Pereira Vecchio, que também é um dos coordenadores do grupo, e por enquanto com os colegas Emanuela Cassiatori e Epaminondas José Messias e o Daniel, podia esquecer, e o Daniel Salomão. Por enquanto estamos nós 6 aqui aguardando novos participantes. Estamos aguardando um minutinho para o professor Humberto poder começar a sua exposição inicial, já que ele se dispôs gentilmente a fazer a exposição inicial sobre o tema. O tema de hoje é a discussão pelo Supremo Tribunal Federal da ADI 5553, que trata da inconstitucionalidade da isenção para produtos agrotóxicos. Ok. Então Bom vamos dia dar a todos. continuidade ao nosso encontro de hoje, passando desde já a palavra ao professor Humberto Pereira Vecchio, que vai fazer a exposição inicial sobre o tema. Com a palavra, professor Humberto. Bom dia a todos, iniciando cumprimentando a Emanuela mais uma vez, que está propiciou que a gente tenha acesso a esse GTC e que está funcionando tudo muito bem. Cumprimentando o professor Leonetti, o professor Valcir, o Epaminondas e o Daniel, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Então, o tema aqui é a questão da benefício fiscal concedido aos agrotóxicos no Brasil e uma ação, então, ação direta de inconstitucionalidade contra essa concessão de benefícios, é a ação direta 5553, pelo partido PSOL, e, em 2016, interrompida por 4 pedidos de vista, né? E agora, depois de haver já uma votação por maioria no sentido da constitucionalidade no virtual, mas aí por pedido do ministro Mendonça, né, destaque chamado, aí está agora no virtual, no físico. E aí a pedido dos interessados na questão, a Miticuri, então vai ter foi pelo relator Fachin solicitada ou encaminhada, né, determinada uma audiência pública em 5 de novembro, no sentido de ter mais informações técnicas e porque também já teve, digamos, várias evoluções, uma grande evolução, e é isso que vai ser verificado, que evolução foi essa e tal, sobre essa questão dos agrotóxicos, e se há justificativa em manter o benefício, porque é sempre bom lembrar que a questão não é não ter os agrotóxicos, que está nessa ação direta, né? Não é vedar, proibir os agrotóxicos, nessa ação direta não está isso, tá? É não estimular, através do benefício, os agrotóxicos. A ideia da ação direta é essa, não se justifica a existência desse estímulo, né? Bom, aí, já adiantando, então, a outra posição é que esse estímulo, na verdade, ele se justifica porque vai haver redução de preços, né? E tem, então, e cumpre, assim, um interesse social e econômico, mais econômico, no sentido de, no final, lá para o consumidor, haver uma redução dos preços. Eu estou me antecipando um pouco, mas para fazer a introdução. Aí vem o questionamento de que a maior parte desses agrotóxicos é utilizado para as grandes commodities que nós exportamos, né? Soja, principalmente, cana, milho, grandes exportações, enormes exportações,
E aí, então, na verdade, não há não alcança diretamente, que foi o que o ministro Fachin, que votou pela inconstitucionalidade, votou no sentido de favorável ao pedido de inconstitucionalidade, porque justamente é muito questionável que alcance esse objetivo final, que é a redução de preço ao consumidor, porque o mercado internacional é que vai chegar para os exportadores uma boa condição de preço ou não na exportação, e aí a gente sabe que isso é que vai ter uma grande influência aqui nos preços aqui dentro do país, né? E a lei da oferta e procura. Então, quer dizer, lá na origem, quando há esse agrotóxico como insumo adquirido pelos grandes produtores, ou pelos pequenos também, então aí gera um custo menor. Sim, né? Por outro lado, está estimulando, sabe? Mas aí vem a questão: teria uma substituição desses agrotóxicos? E também sem confundir agrotóxico com fertilizante, né, Epaminondas? Não podemos misturar agrotóxicos com fertilizantes, os agrotóxicos, que são. Então, quer dizer, há muitas pesquisas, há muitos estudos, né, no sentido de que realmente causam problema para a saúde. Eu estava vendo que o tomate, por exemplo, lendo as coisas que o tomate realmente usa, apesar de ser plantações menores, mas usa muito, muito ainda. E quanto que fica isso? Aí vem aquela questão do princípio da precaução. Há uma certeza que não causa dano? Não há uma certeza que não causa. Isso está ainda em estudo. Então, mas no resumo, mas é preciso estimular, é preciso haver esse benefício, ou pode deixar, então, ao menos externalizar, aliás, digamos, internalizar, né? Internalizar esses custos. Haveria, talvez, haveria, segundo os cálculos, uma arrecadação, e essa arrecadação sempre poderia ser utilizada para atender um pouco os custos que são gerados por isso, que são mortes de trabalhadores, mas também doença, principalmente a questão até do direito do trabalho, né? E até doenças para os trabalhadores, além de problemas para gerações futuras, porque se cuidar bastante, como está no voto do ministro Gilmar, que foi favorável à constitucionalidade desse benefício, se há um controle e se há um controle na concessão na concessão dos registros desses agrotóxicos, e também depois na utilização, se há um controle, pode-se mitigar, e não há uma substituição nesse momento, e o Brasil precisa, para essas grandes produções, não tem como funcionar, não tem como ter essas grandes culturas enormes, milhões e milhões de hectares de soja, sem a pulverização, etc. Mas essa pulverização propicia que esses venenos, ou esses agrotóxicos, ou esses pesticidas, além daquela área ali onde está sendo aplicado, ele é volátil, ele vai para outros lugares, ou então vai para a água, ou então fica, né, fica nos alimentos, o quanto que é absorvido. Então, tem também o princípio da precaução utilizado aqui no seu voto favorável à inconstitucionalidade do ministro Fachin. Eu falei que eu estava adiantando um pouco, porque para ter essa ideia geral aqui, depois vamos ver pelo tempo aqui o que para. Mas, então, o ministro Fachin, então, até eu tenho aqui os dois votos diferentes do dele, porque o dele seria o voto, que daí eu trouxe uma análise ou um resumo aqui do voto dele, né? O voto dele, mais ou menos, que eu mencionei agora, ele entende que é inconstitucional, sim, porque é prejudicial ao direito à saúde, é prejudicial ao meio ambiente, né? E aí ele foi, assim, digamos, numa linha, o ministro Fachin foi numa linha de efetividade dos princípios constitucionais. O que diz os princípios, né? Princípio relativo à ordem econômica.
tem que respeitar, tem que defender o meio ambiente. Até uma precedência ali no sentido de vai desenvolver atividade econômica, precisa respeitar o meio ambiente, né? Então, ele disse, bom, então se precisa, e se realmente esses produtos agridem o meio ambiente, prejudicam aquilo que a Constituição diz que é para defender, que é fauna e flora, e prejudicam, porque esses produtos eles não conseguem ser específicos em relação a determinada praga. Depois é possível até que essas pragas... É possível não. Surge resistência a essas pragas. Há um ciclo vicioso que precisa mais veneno depois, mais um tipo de veneno para matar determinadas plantas ou determinados insetos, né? Então, aí precisa mais. Então, até se diz que há esse sistema de monocultura de grandes áreas de plantação de soja, milho, cana. Então, eles são dependentes químicos e não conseguem sair disso para ter essa enorme produção. Bom, o ministro Fachin disse é inconstitucional, porque, afinal de contas, esses direitos e princípios previstos na Constituição são, sim, feridos, né? Ele foi nessa linha, a ministra Carmen o acompanhou, mas, né, o ministro Gilmar, como eu já falei, foi apoiado pelo Zanin, pelo Toffoli e pelo Moraes, e o ministro Mendonça defendeu um voto aí no sentido de parcialidade inconstitucional, sem declarar uma inconstitucionalidade, mas sem anulação, sem nulidade da legislação, e um prazo para que... Eu não entendi bem, por exemplo, esse prazo para que sejam feitos estudos pelo governo federal em relação ao IPI, porque tem que lembrar que o benefício aqui concedido e discutido é a alíquota zero no IPI para determinados desses produtos, né? Há muito tempo já no IPI, há mais de 30 anos, e também no ICMS, que é o convênio 110 de 97, né? Que concede, então, 60% de redução nas operações interestaduais, mas muitos estados, ou todos, dão isenção, concedem isenção nas operações internas. Então, o ministro Mendonça disse que tem que fazer tanto os estados, em relação ao ICMS, e a União, em relação ao IPI, tem que fazer uma reavaliação de tudo isso, perfeitamente fundamentada, e depois trazer aqui para o Supremo, né, em 90 dias, apresentem, afinal de contas, o que se chega à conclusão com esses estudos. É manutenção, extinção ou modificação desses benefícios, dessa política tributária. Se passa, né, que está sendo utilizado isso, o Mendonça citou exatamente, se passa no teste do princípio da proporcionalidade, ou seja, é adequado essa concessão desse benefício que acaba estimulando, que fica mais barato utilizar, é claro que é bem mais barato utilizar esse agrotóxico do que algo né, que não seja químico, um fertilizante. Bom, fertilizante não é agrotóxico, então, um tipo de um produto né, natural, desenvolvido com uma técnica que é mais difícil, por enquanto, tem pouco investimento nessa área, biológico, né? Então, aí teria que desenvolver isso, mas nesse momento é difícil, né? Mas, assim, os danos, os prejuízos causados ao meio ambiente e à saúde, porque, lembrando aqui, desde logo, o SUS tem despesas enormes, porque há pessoas que ficam intoxicadas, e aí, como eu estava dizendo, né, aquele voto do ministro Gilmar, né, tem controle, é possível fiscalizar, só que não basta a legislação dizer isso, ocorre isso, ou, na verdade, fica na norma, e o que ocorre até eu vi um comentário num vídeo aqui de um locutor ou de um empresário mesmo defendendo que, afinal de contas,
é muito pouco. Pessoa que usa ainda aquele aparelhinho nas costas, que vai pulverizar, é muito pouco. Mas, no entanto, cada vez que eu vejo imagens comentando isso, tem sempre as pessoas com aquilo nas costas. Depois tem também pulverização por avião, mas, de qualquer maneira, tem sim muita gente utilizando, talvez sem o devido cuidado, tem até contrabando, mas aí é outra questão, coisas proibidas. Né? Então, tem que ver quais são os produtos que devem ser realmente proibidos. Tem um chamado atrazina agora, que o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho e agora o Tribunal Superior do Trabalho diz que sim, que deve ser julgado apesar de ser pedido a incompetência, né, do trabalho, deve ser julgado na Justiça do Trabalho, porque essa atrazina, que é uma das mais utilizadas no Brasil, para o milho, principalmente, e soja e outros também, porque é para matar vegetação que vai atrapalhar ali a cultura, né? Então ela elimina plantas, né? Agora é interessante, né, o Epaminondas, que hoje quando se usa semente transgênica, uma das funções dessa técnica de ser semente transgênica, desenvolvida para semente transgênica, é que pode jogar esse veneno em cima dessa vegetação toda que deve ser eliminada, mas não destrói a da soja que é transgênica, porque ela tem uma resistência a esse veneno. Mas só que isso cria exatamente mais a necessidade disso. Então, é algo bem complexo, aliás, a palavra complexidade foi utilizada, a complexidade disso tudo, e a questão econômica também, foi utilizada pelo Fachin, ao dizer que convoca, então, essas audiências para discutir tudo isso com a participação maior de cientistas e tal. Então, aí, como eu coloquei lá, até dizer assim, né, complexidade, eu digo essa complexidade aqui no Brasil, mas é uma questão global, né? O Brasil fornece milhões e milhões de toneladas de soja, de farelo de soja, para a China. E para outros países também. Quer dizer, a China, até eu li que ela está agora tentando buscar uma certa autonomia nesses produtos que ela necessita lá para a alimentação de pessoas e de gado, né, etc. Né? E também ela está tentando chegar a uma autonomia, o que também mostra que quando o Brasil adota essa economia que vai adotando cada vez mais um desenvolvimento de produtos primários, ou seja, agricultura, pecuária e minérios, mas há um risco de lá na frente, depois de você plantar milhões e milhões de hectares, com problemas que isso gera, e mais tarde ter tecnologia, por exemplo, na China, que ela vai ter uma autonomia muito maior e reduzir essa compra, claro que não vai ser em poucos anos, mas então, pensando em gerações, pensando em futuro, essa sistemática agora, nesse momento, de que é necessário esses agrotóxicos. Por exemplo, essa atrazina, como eu estava dizendo, essa defesa que eu vi ali, porque agora o Ministério Público entrou com essa ação, então está sendo discutido isso, esse agrotóxico atrazina especificamente, né? Diz, olha, como é que nós vamos fazer? Não tem solução, não tem outra opção. Mas se você procura a lei, até eu vi um engenheiro agrônomo dizendo, você pode misturar isso com aquilo, porque tem vários venenos, vários agrotóxicos que você pode misturar para ter um resultado ainda químico, né? Mas, realmente, essas enormes áreas, você não consegue ter ali um produto biológico que vai resolver isso. Quer dizer, nós temos esse desenvolvimento econômico do Brasil, aliás, vem a palavra sustentável, né? Ele está sustentável, mas é um crescimento econômico, um desenvolvimento que está dependente, é dependente químico. Até aquele artigo da professora Derani, que foi citado pelo ministro Fachin, que fala de injustiça tributária, porque essas grandes, enormes, diz que a área de soja no Brasil dá o tamanho da Alemanha, no mínimo, né, de área explorada, o tamanho da Alemanha, que dá 300 mil metros, 300 mil quilômetros quadrados, né, umas 3 vezes a Argentina, Santa Catarina. Então, mas corresponde a mais ou menos a
eu li assim, mas até um momento, 45 milhões de hectares só de soja, ou talvez menos, mas eu li 45 e também li um pouco menos. Mas são áreas enormes que a gente não consegue imaginar. A gente vê que no Rio Grande do Sul tem áreas enormes, porque o estado do Rio Grande do Sul foi tomado por grandes áreas, né, com essa produção, e é um grande exportador de soja também. E essa é a sistemática de crescimento do Brasil, mas tem esses efeitos. E aí, lembrando, o que está se discutindo aqui não é a proibição de qualquer agrotóxico, porque tem aqueles, justamente dentro daquele voto do Mendonça, que foi aprovado pelo Dino, que é uma inconstitucionalidade parcial, progressiva, que eles chamam, no sentido de que o Supremo vai reexaminar. Eu não entendi bem como é que é, porque, como a Manuela sabe, eu não consegui acessar esses votos do Mendonça, com toda a fundamentação dele, e também do Flávio Dino, né, que também trouxe uma fundamentação semelhante à do Mendonça, no sentido de eles consideram que é uma inconstitucionalidade progressiva, uma inconstitucionalização, né? Isso a gente sabe que usa às vezes essa palavra porque, como no caso do amianto, a lei, quando permitiu o amianto na industrialização, ela foi criticada porque havia um risco, mas diz o Toffoli, que julgou nessa ação, disse: olha, esse risco agora já está bem real, agora está comprovado que causa dano, ponto final. Mas é claro que as empresas continuavam dizendo: não, nós cuidamos e tal, o pessoal usa equipamento, não vai dar problema, é possível cuidar sim. Daí o Toffoli disse: não, agora, ponto final, tem um momento que realmente o efeito já conhecidos de comprovados acidentes é bem maior, tem que parar mesmo. Então, a discussão toda em relação a manter esse benefício, considerando o princípio da proporcionalidade que eu tinha começado a falar, ou seja, é adequado conceder esse benefício que estimula, que reduz um pouco o preço dos fertilizantes, mas reduz para quem? Para os grandes empresários, principalmente, porque é a soja, principalmente, que ele vai utilizar. E o que isso vai repercutir lá na redução de preço para o tomate ou para outros produtos que nós precisamos aqui, que são também, em grande parte, ou a maior parte, por menores empresários. E é necessário isso, quer dizer, não há outra solução. E também, mesmo que seja possível, aí aplica-se, por final, a análise ali do aspecto do princípio da proporcionalidade, que é a proporcionalidade em sentido estrito, quer dizer, quais desvantagens, quais danos está criando para outros direitos que são garantidos pela Constituição, outros princípios, quais danos que está causando. Né? Vale a pena, quer dizer, vale a pena, sim, vale a pena no sentido de ter, proporcionando um crescimento econômico, mas esses outros danos presentes e talvez futuros, lembrando sempre a questão do direito, né, de garantia do meio ambiente para as gerações futuras. Eu só queria aqui trazer um dado aqui sobre quando se fala, né, o Epaminondas, quando se fala em agronegócio, em agropecuária, mas tem que distinguir que quando é considerado que tudo o que resulta de produtos agrícolas está dentro do PIB, que é do agronegócio, ou seja, mesmo o que é industrializado, tem a soja, tem o farelo de soja, tem o óleo de soja, na cadeia de soja, e tem o biodiesel. Tudo isso está dentro do cálculo total de produção do agronegócio. É a indústria também, né? Então, a cadeia de soja no Brasil, ela corresponde a 27% do agronegócio. Uma parte muito grande da soja. O Brasil é um fantástico área de soja no mundo, né? Então, 27% de todo o agronegócio, incluindo toda a industrialização relativa a esses produtos agrícolas,
e gado também, e carne e tal, tudo isso, soja corresponde a 27% do PIB, inclusive do que foi industrializado, né? Óleo e tal. E corresponde a 38% das exportações também do agro, né? De tudo que o agro exporta, o soja é 38%, quer dizer, a grande parte da exportação, quase 50%, é de soja. Então, essa cadeia de soja tem que lembrar que tem, dentro da porteira, isso em 2022, foi 192 bilhões aí de reais, tá? 192 bilhões dentro da porteira, quer dizer, a soja mesmo ali, o grão. Aí, agroindústria, óleo e, sei lá, manteiga, outras coisas aí, margarina, 77 bilhões, tá? Da agroindústria relativa à soja. E o agroserviço, que é impressionante aqui, agroserviço, que é o transporte, estocagem, e vários outros serviços aqui que são incluídos nesse cálculo aqui do PIB do agronegócio pelo CPEA, né? Que é um órgão ligado ao Conselho Nacional, Confederação Nacional da Agricultura, eles incluem tudo isso. Então, o agroserviço, que inclui várias áreas relativas a que eu falei, portos, etc., relacionadas com produtos industrializados ou naturais do agro, corresponde a 362 bilhões. Quer dizer, agroserviço dá mais do que 192 bilhões da soja pura e 77% de produtos da soja. O agroserviço dá 362 bilhões. Bem, então, a última coisa que eu queria só dizer, porque, na verdade, eu não segui aqui toda a sequência, né? Mas eu acho que só queria acrescentar, então, que foi mencionado que né, o Fachin, para considerar que é inconstitucional a concessão desse benefício, ele trouxe o seguinte: nós estamos falando de tributos indiretos, então é preciso considerar aqui que há as alíquotas seletivas, então, que se aplicaria nesse caso. Se você quer dar um tratamento, teria que ter alíquotas seletivas, de acordo com a essencialidade, né? E a essencialidade, ele trouxe aqui até o Chuiri, e também um outro artigo aqui que foi citado, eu disponibilizei, no Bevilacqua, então, aí que, na verdade, tem na seletividade, é preciso considerar uma visão de que os consumidores, né, que a essencialidade em relação ao interesse dos consumidores, ao consumo e tal, e sabendo que teria que garantir no mínimo o mínimo existencial, não tributar, ou então alíquotas bem menores, isso é o princípio da seletividade, levando em conta principalmente esse aspecto que está aí, diz que é fiscal no final, no sentido de que tem um efeito ali de justiça tributária, mas é a redução do valor ali. Agora, também, segundo o Chuiri e os outros, há uma visão no sentido mais coletivo, ou seja, há princípios constitucionais que mostram que o princípio da essencialidade deve levar em conta que essas alíquotas proporcionam atender esses interesses coletivos gerais. E aí ele, com base nisso, disse que fundamentou que, na verdade, então, para a seletividade seria o seguinte, bem simples, né? A seletividade seria o seguinte: você deve aumentar as alíquotas nos produtos em relação ao meio ambiente e à saúde também. Aumentar as alíquotas dos produtos, dos insumos e produtos em geral e processos que são prejudiciais ao meio ambiente, que são prejudiciais à saúde, e diminuir aqueles que não são, que são mais benéficos. Mas aqui nós estamos tendo uma extrafiscalidade às avessas, como tem um artigo, quer dizer, na verdade, você está estimulando aquilo que vai prejudicar, né? Então é um sentido inverso, até lembrando que entre os amici curiae,
tem a PGR, a Procuradoria-Geral da República, e a Advocacia-Geral da União, só que estão em campos opostos. A Procuradoria-Geral da República diz isso que eu estou falando, que eu falei agora, né? Que há uma inversão ali do princípio da seletividade de acordo com a essencialidade, e que isso aí é inconstitucional realmente, a Procuradoria-Geral da República, mas a Advocacia-Geral da União traz os argumentos ali do ministro Gilmar, que foi pela constitucionalidade, que não precisa nem repetir, né? Que, na verdade, há uma redução de preço final e vai beneficiar o consumidor. Mas, diante de tudo isso, dessa grande quantidade de que isso vai para exportação, e o principal adquirente de fertilizante é para o soja, para o milho, para a cana-de-açúcar. Fertilizante não, agrotóxico. Eu falei fertilizante? Falou fertilizante. Então, desculpa, agrotóxico. O agrotóxico. Então, que mais comprador, então aí para dizer que há um resultado final, então aí o que está se vendo aqui é, como diz o ministro, complexidade, que envolve a questão da economia, envolve a questão de todos esses direitos, envolve a questão do ambiente futuro, etc. Então pessoal, eu acho que é isso, porque senão aqui, se eu fosse seguir mais ou menos aqui, acaba ficando demorado, como a gente sabe, principalmente quando não tem um texto audiovisual aqui, que dentro vai seguindo ali mais rápido. Mas eu acho que basicamente é isso. Humberto, como é que está o panorama hoje nessa votação? Panorama atual? Não, aí foi para o físico e aí, na verdade, os votos agora poderão ser repetidos, mas eles podem mudar o voto, né? Pode mudar o voto. Os votos não estão valendo agora. Se não mudarem os votos, lá no Se não virtual... mudarem os votos, o Gilmar, o Zanin, o Toffoli e o Moraes, completamente constitucional, e o Mendonça e o Dino dizem que há uma inconstitucionalidade progressiva e precisa mostrar ali como que eles vão. Engraçado, faltou citar aqui, interessante que no voto do Fachin, isso de haver, que ele também sugere lá, aliás, o Mendonça sugere que seja criado pelo governo um comitê de acompanhamento dos efeitos dessa desoneração, porque não tem nada, né? Não tem quais os efeitos dessa desoneração. Então, teria isso também. Então, a favor da inconstitucionalidade só tem um voto, 2 votos. Totalmente só 2. E só para completar, que eu esqueço aqui, que o Fachin trouxe a análise do Tribunal de Contas da União, que está dizendo tudo isso que está aqui, que eu mencionei agora, está tudo ali no Tribunal de Contas da União, num acordo dizendo tudo isso, que precisa ter acompanhamento, que não tem, que está invertido esse benefício fiscal e tem que ter todos os levantamentos disso e sugere tudo aquilo que o Mendonça e o Flávio Dino também estão dizendo, o Tribunal de Contas da União. Está ali no voto do Fachin, qual o acórdão que trata disso. É isso? É isso. Muito obrigado, então, professor Humberto nos deu aí uma verdadeira aula, né, sobre a situação atual dessa ADI lá no Supremo Tribunal Federal e mostrando os dois, na verdade são 3, né? 3 lados, por enquanto, que se delineiam quanto a essa questão. A mim parece, mesmo à distância, que me pareceria que a razão está com o ministro Fachin e com a ministra Carmen Lúcia, que votaram pela inconstitucionalidade. Provavelmente, se eu fosse ministro, eu votaria pela inconstitucionalidade, porque realmente entendo que esse tratamento não ficou bem claro para mim se é isenção ou se é alíquota zero, mas de qualquer forma, desoneração, né? É alíquota zero, que como eles dizem, corresponde a uma isenção, mas é alíquota zero. Tecnicamente. Do IPI é alíquota zero, né? Tecnicamente são coisas. E do ICMS é 60% de redução nas interestaduais e os estados, internamente, a maioria dá isenção. E a ADI entrou também contra os estados, contra o ICMS? Sim, contra o ICMS também. Então botou no polo passivo, botou a União, botou os estados, botou o CONFAR, botou todo mundo. Estão os estados...
no polo passivo também. Sim, sim. Perfeito. É o convênio 100 de 1997. 97. Ele tá atacando o convênio. Está atacando o convênio. E também o decreto e a lei, né, que concedem ali, que admite o convênio autoriza a redução da base de cálculo nas operações interestaduais. E alguns estados, por conta própria, deram isenção nas operações internas. Você vê que aqui em Santa Catarina teve essa discussão, né? Porque aí queria, em 2019, né, com o Paulo Eli e o ex-governador, eles queriam, então, acabar com essa isenção aqui em Santa Catarina. Mas aí não conseguiram. Então, aí iriam adotar outra linha, que era ou manter aquela isenção, cancelar aquela isenção naquele ano, 2019, mas a partir de 2020 voltaria redução voltaria alíquotas progressivas de acordo com a toxicidade, né? Mas aí a Assembleia acabou se mobilizando totalmente, que, aliás, a gente precisa lembrar, dentro de tudo isso que nós estamos falando, do poder econômico e poder político forte que tem, porque realmente é uma questão econômica muito forte. E aí eu estava lendo que o poder político ali, o poder de voto no Congresso da agropecuária é muito maior do que a gente imagina. Tem um número muito grande. Me parece que tem maioria no Senado, assim, em pessoas que dão ali, que participam dessa. Não sei isso. Então, realmente, aí tudo isso, mas vai depender disso, porque tem um fundamento econômico. Só que é uma visão imediatista, mas é imediatista, mas também só que também, né, vai criar problema. Mas só que nós estamos falando não de proibir os agrotóxicos. Nesse momento não está discutindo isso. É só de tirar o estímulo. Tirar o estímulo. A gente esquece. Perfeito. Então, quando você diz que ia votar assim na linha do Fachin, ela não é, digamos, uma calamidade para todo o setor, porque é só tirar o benefício. E da atrazina agora querem proibir, mas teve um produto também... Outra coisa. Hein? Aí é outra coisa, atrazina é outra coisa, outro assunto. É uma situação mais grave, eles querem proibir. Né? Eles querem quem? É o Ministério Público do Trabalho que fez uma ação na Justiça do Trabalho para que seja declarada. E teve um outro produto agora que eu anotei o lugar, que foi há uns anos atrás, declarado assim, judicialmente, que ele é muito tóxico, é muito perigoso, e aí esse produto também, como é que nós vamos substituir, etc., mas conseguiram sobreviver assim, sem utilizar esse produto. E agora está a atrazina, que é, por exemplo, né, mas a ação aqui é para tirar o benefício para todos. Perfeito. E as ideias que vêm bom, então, se não vai tirar de todos, quem sabe deixa uma alíquota menor e não fica tudo igual, quer dizer, o mais tóxico e o menos tóxico, todos estão isentos. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, provavelmente, se eu fosse ministro, eu votaria com o ministro Fachin, porque realmente parece que tem princípios da Constituição aí que foram ignorados. Lembrando que agora todos que, com a reforma tributária, foi incluído o parágrafo 3º no artigo 145, que elenca a proteção ambiental como um dos princípios tributários constitucionais. Está lá na Constituição. Né? Daniel, inclusive, fez uma apresentação lá no nosso Direito Tributário e Ambiental, fez uma apresentação sobre as mudanças da reforma tributária na área tributária ambiental. Talvez, o Daniel, não sei se está me escutando ou não, mas talvez... Sim, doutor. Ótimo. Talvez fosse até uma sugestão, uma boa sugestão para um tema nosso de encontro, discutir essas mudanças, as mudanças no direito tributário ambiental, que não foram poucas, nós vimos lá na nossa disciplina, trazidas pela emenda constitucional. E aí nós vemos mais uma vez essa questão do econômico versus o socioambiental. Faz mal,
mas talvez não faça tanto mal assim, mas apesar de fazer mal, mas tem a economia, tem os empregos, como é que vai ficar? Tem essa questão do preço, realmente o ministro Gilmar tem razão, né? O preço é muito mais determinado pelo mercado, pelo valor da commodity lá fora, do que pelo custo aqui dentro. Embora o custo possa baratear com a isenção ou com a alíquota zero, mas na verdade isso não é garantia nenhuma de que o fabricante vai baixar o seu preço. Ele vai trabalhar com o preço lá fora, né? Penso eu. Muito bem. Podemos ouvir agora o professor Valcir? Obrigado, professor Lonetti. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Daniel, Emanuela, professor Humberto, professor Leonetti, nosso doutorando Epaminondas. Daniel também é doutorando. Sim. Ela não sei. Ela não sei, mas o Daniel é. Não é meu Daniel, orientando, mas é doutorando. É, meu orientando. Não sei se isso foi uma indireta, mas assim, eu tô em dia, tá? Tá em dia? Tá. É que eu lembrei do Epaminondas, Daniel, que ele está em vias de defender a tese. Ele deve estar tenso como poucos dias da vida dele. Foi por isso que eu lembrei. Só para brincar com o Epaminondas. Obrigado, professor Humberto, pelos esclarecimentos acerca da discussão no STF, desse voto do ministro Fachin. As citações feitas ao Lucas Bevilacqua são bastante pertinentes. O Lucas fez parte lá do grupo de pesquisa que eu coordenava na UNB, do GETRIB. O Lucas hoje é doutor, é uma pessoa muito, muito competente, muito qualificada. E as citações são, de fato, pertinentes. Falar sobre este voto em específico no STF, eu poderia, em uns 10 segundos, dizer: estou de acordo com o Fachin e com o Carme Lúcia. Daí, por tantos motivos. Mas eu vou fazer uma intervenção aí de mais uns 2, 3 minutos. A questão da tributação sobre os venenos agrícolas, porque a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? A gente precisa levar em consideração o seguinte: foram feitas escolhas acerca do papel do Brasil na economia global. Por exemplo, lá em Nova York, na frente do prédio do Rockefeller Center, eu sempre fico lembrando a história do milho, quando a gente fala de transgênicos, né? Existe um controle das commodities globais e a fixação do seu preço. 90% das commodities, elas estão mais ou menos, 90% das commodities estão em 16 grupos econômicos. E eles é que determinam, de certa forma, os preços internacionais das commodities e também fazem lobby perante os governos dos países onde foram escolhidos como produtores de grãos. Então, o Brasil, a escolha da soja e o plantio da soja no Brasil, eu consegui acompanhar, Humberto, quando criança, com as histórias do meu pai, do meu falecido pai, em relação ao papel que teve a Emater, o papel que teve a Embrapa, enfim, as decisões que nós tivemos políticas foi de tornar o Brasil um produtor mundial de grãos. E nós estamos sempre recebendo pressão internacional em relação a essa divisão social do trabalho. Então, nesse sentido, é uma questão realmente bastante complexa, e a tributação, ela tem que atender, sem dúvida nenhuma, a questão do princípio da preservação do meio ambiente, e acho que essa discussão ela tinha que ser publicizada,
é uma discussão ainda, por exemplo, a questão do IPI e a questão do ICMS. Existem produtos que têm alíquota zero e que têm baixo grau de periculosidade. Então, temos que incentivar pesquisas nesse sentido, para que a gente tenha esses agrotóxicos, esses venenos, com um grau de segurança maior no uso na agricultura brasileira. Então, a minha posição, ela é bastante singela. Não dá para enfrentar a questão da tributação sobre os agrotóxicos de forma ingênua. Não é só a questão da preservação do meio ambiente. Existem muitas coisas em jogo. E, nesse sentido, eu acho que ter esse espaço, esse debate público é fundamental para que a gente possa tributar esses agrotóxicos e, inclusive, a questão do crédito ao exportador, né, Daniel? Ou seja, temos que verificar que a maior parte da produção agrícola brasileira é destinada à exportação. E na exportação não incide ICMS, e na exportação tem crédito ao exportador. E, se não me falha a memória, de 12%. E, então, ele se acredita, na verdade, destes tributos incidentes sobre os agrotóxicos. Então, é uma questão bastante complexa e a gente tem que, acho que, juntar os últimos 100 anos de história sobre a opção do Brasil ser esse celeiro do mundo e daí sim olhar os interesses nacionais e olhar os interesses ambientais nessa perspectiva. Eu acho que o voto do nosso colega professor e hoje ministro Fachin foi tímido. Ele poderia ter feito de forma mais firme essa defesa da tributação sobre os agrotóxicos, mas é um jogo difícil de jogar. Então, seria essa a minha contribuição, Leonete, para pensarmos em a tributação dos agrotóxicos. Mas o meu voto como ministro, né, sigo o relator, sigo o ministro Fachin. Perfeito. Muito bom. Vamos ouvir agora a Manuela. Está sem áudio, Emanuela. Ainda não. Continua sem áudio. Continua sem. Está sem áudio. Ele provavelmente está tendo um conflito entre o computador e os teus fones de ouvido. Ele está jogando para um ou para outro, né? Ela está com fone? Manuela, na barrinha lá embaixo, Manuela. É na barrinha lá, que é aquela barrinha que tem aqueles quadradinhos e tal. Quem sabe? Bom, qualquer coisa faz a gambiarra aí com o celular, né? Entra pelo celular. Isso, entra pelo celular. Às vezes acontece isso comigo, eu faço é bem fácil, é só clicar ali e vai aparecer a barrinha, ela não está ouvindo? Está nos ouvindo, Manuela? Está nos ouvindo, sim. Agora sim. Entrasse pelo celular. Tive que fazer a gambiarra pelo celular. Não sei o que está acontecendo, porque está liberado aqui. Mas, enfim, eu gostaria, né, de fazer algumas contribuições também, fiz algumas anotações. Mandei aqui no link, mandei aqui no chat fazendo um link com o que o professor Valcir falou sobre os commodities traders, né, sobre esses 15, 16 grupos que comandam, né, toda a precificação de commodities a nível mundial. A minha dissertação de mestrado foi sobre a dependência brasileira da exportação de commodities, então é um tema que eu me debrucei bastante e eu não consigo também falar sobre esse tema da isenção aos agrotóxicos sem claramente ver todo esse pano de fundo da especialização produtiva do Brasil como um produtor e exportador de commodities, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que um dos problemas é o problema que todos os benefícios fiscais
do Brasil tem, que é a falta de estudo de impacto, né? Se a gente primeiro for falar só da questão orçamentária, esse é um primeiro ponto, é um benefício que está aí há décadas e a gente não consegue nem mensurar qual é o tamanho da renúncia fiscal, né? Principalmente quando a gente está falando de um dos principais setores da economia brasileira, né? Que é o setor justamente do agro, né? E além de falar da saúde do trabalhador, da saúde da população em geral, da saúde da população que consome e vive, né, perto dessas regiões que tem monoculturas de soja, de milho, etc. E além de falar do meio ambiente, eu acho que realmente o grande pano de fundo de tudo é a dependência da exportação, é a escolha dessa matriz produtiva de especialização produtiva de commodities e como a gente escolheu, né, beneficiar esses setores também através de escolhas na nossa matriz tributária, né? Se a gente for olhar o PIB do Brasil na década de 80 e o PIB do Brasil hoje, a gente vem sofrendo um processo de desindustrialização muito grande e de aumento de forma bem importante dos setores do agronegócio, né? Então, a gente é o celeiro do mundo e a gente não é nem o celeiro do mundo no sentido de alimentar as pessoas, né? A gente está, na verdade, alimentando processos industriais de urbanização em outros países, porque esse milho, essa soja que a gente exporta, não é para alimentar pessoas, né? Necessariamente. Na maior parte dos casos, é para alimentar esses processos industriais. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E aqui eu uso uma categoria que é do Franz Hinkel-Lamert, que é da inversão ideológica dos direitos humanos, que eu acho que aqui existe muito isso, sabe, nessa discussão. Se utiliza a ideia de defender o direito humano a fazer o produto chegar mais barato para o consumidor, justamente para violar um direito humano, né? Então a gente tem uma inversão ideológica para fazer as pessoas acreditarem que esses agrotóxicos, que esses venenos, ou como hoje são chamados, né, os defensores agrícolas, né, nessa versão suavizada do termo, como se fosse o agronegócio e enfim, que fizesse a comida chegar na mesa da população brasileira e não muito mais a agricultura familiar. Então a gente acaba utilizando determinadas categorias dos direitos humanos, enfim, né, soberania alimentar, para justificar algo que, na verdade, não tem a ver com isso, tem muito mais a ver com a exportação desses produtos, né? Então, também, se eu fosse ministra, eu votaria pela inconstitucionalidade, né? Mas eu acho que muito mais o pano de fundo é realmente essa questão das opções que a gente fez para privilegiar, né, a matriz produtiva do Brasil. E, tecnicamente, eu até achei interessante ali o voto do Mendonça e do Flávio Dino, no sentido de dizer que é necessário ter um estudo de impacto e de viabilidade, só que me parece assim uma coisa sem muita eficácia, né? Meio que um resultado assim, como em mandado de injunção, né? A gente reconhece uma omissão, dá um prazo para o executivo, dá um prazo para o Congresso, só que não tem como fiscalizar que esse prazo realmente vai ser cumprido. Então, me parece meio uma saída pela tangente, assim, né? Reconheço que tem problemas, mas não quero me comprometer tanto com esse setor que é tão importante, então saiu pela tangente e dou aí um prazo sem reconhecer os pontos, né, sensíveis em relação a esse tema, mas a minha contribuição hoje é nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado a Manuela. Vamos ouvir agora o Daniel. Bom, obrigado aos que me antecederam, especialmente ao Dr. Humberto, pela introdução e pela exposição aí dos argumentos e razões aí dos ministros e o próprio posicionamento. Eu queria aqui fazer uma análise à luz do princípio da seletividade, focando exclusivamente nisso, e a teoria dos precedentes, especialmente considerando ali o recurso extraordinário 714/319, que é o tema 745 do STF, que trata ali da essencialidade do Serviço de Energia Elétrica e Comunicação. Foi aquela polêmica toda que depois originou ali a Lei Complementar 190. Bom, uma das questões que eu entendo do princípio da seletividade é que ela está bem atrelada à
ao princípio, a questões econômicas, né? Especialmente relacionadas ali à elasticidade da demanda. A seletividade, ela está atrelada à essencialidade de um bem, em nada tendo que ver, na minha perspectiva, com questões ambientais. Ou seja, quanto menos elástico for um bem, quanto mais necessário ele for, né, mais supérfluo ele é, e logo ele tem que ter uma alíquota maior, né? Enfim, se o que foi decidido ali no caso do recurso extraordinário 714 foi exatamente que o ICMS, ele tem a faculdade de ser seletivo, ele pode ser seletivo. Todavia, se os estados assim fizerem diferenciações de alíquota, ele vai ser seletivo para os bens que estarem dentro daquele espectro da tributação ali das alíquotas. Ou seja, eu não posso cobrar mais de equipamentos de golfe do que eu não posso cobrar menos de equipamentos de golfe, de esqui, do que produtos da cesta básica, por exemplo. Então, se o Estado definir fazer essas variações de alíquota, evidentemente que você está considerando o princípio da seletividade ali, então ele tem que respeitar. Nesse sentido, os agrotóxicos, eles têm um caráter de essencialidade muito alto, né? Tanto que a produção agrícola, não estou enumerando os tipos, os NCMs de agrotóxico, porque são diversos, e para cada tipo de produto existe um agrotóxico específico que vai melhor atender. Mas o agrotóxico, ele entra ali em relação à essencialidade de uma forma muito substancial. É necessário. Não estou falando a dosagem também, é necessário parte do agrotóxico para que a produção consiga ser viabilizada. Não estou falando nem em relação a custo. Então, assim, sob a ótica da seletividade, eu entendo que sim, é um bem essencial que pode ter uma alíquota minorada. Todavia, como o Dr. Leonetti bem colocou, bem ponderou, não é só a seletividade que orienta agora a tributação. Existem outros princípios que também orientam ali a tributação, e um deles é a proteção ao meio ambiente. Então, sob esse aspecto, eu entendo sim que pode haver uma possibilidade aí da tributação do agrotóxico, ou da impossibilidade de isentar o agrotóxico à luz desse princípio. Mas, como assim, é uma discussão que eu entendo que ser no campo político, eu entendo que escaparia ali ao Supremo decidir essa questão, tá? Esse é meu entendimento, é de que realmente é um debate que tem que ser muito mais, como o Dr. Valcir colocou, eu não estou querendo pegar extratos da fala dele, mas eu entendo que é um debate que tem que ser publicizado, e é um debate que tem que ser levado ali na arena correta, que não entendo que seja o STF. Além disso, uma outra questão que é um desdobramento disso é o próprio direito ao creditamento. Bom, se o agrotóxico for entendido como um insumo, ou seja, não incorporando aí ao bem, não sendo incorporado ali ao produto, ele não geraria direito a crédito, né? Só que a gente sabe que hoje a questão do crédito tem sido relativizada em alguns pontos, mas é uma discussão que vai, com certeza, suceder aí a esse debate da possibilidade ou não da isenção do agrotóxico, porque se for realmente declarada a inconstitucionalidade, eu entendo que vai haver um ponto 2, que é justamente as indústrias que são adquirentes desse tipo de produto quererem aí quererem obter o direito ao creditamento desse produto, né? Então é um debate que tem que ser colocado, que vai ser realmente judicializado na sequência. Então são essas considerações que eu entendo que, à luz do princípio da seletividade, eu não entendo que possa ser feita aí essa seletividade tendo como base critérios ambientais, mas apenas o critério da essencialidade. Perfeito. Muito bom, Daniel. É isso? É isso. Que a criança começou a falar aqui atrás, aí tinha que interromper. Eu vi. Obrigado, Daniel. Falando dentro do carro, né? Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, senhores. Muito bem. Vamos ouvir agora o nosso colega, também doutorando Epaminondas, José Messias. Novamente, bom dia, professor Leonetti, professor Valcir, professor Humberto, Manuela e o Daniel. Então, professor Humberto, eu quero começar pela sua fala.
Eu achei interessante, você conseguiu sintetizar, assim, de forma bem objetiva, essa questão aí, né, toda, que é uma questão muito profunda, muito complexa. Sintetizar o próprio julgamento, o próprio andar da carruagem lá no STF, né? E aí vem o professor Valcir, que eu já comungo muito com o pensamento dele, dessa questão mais ideológica, da maneira que o Brasil se porta perante o mundo, né? O Brasil, ele foi praticamente histórica, desde a época da Brasil colônia, né? Depois independência em 1822, uma independência que pode ser vista como relativa independência. Nós fomos moldados para sermos exportadores, né? De matérias-primas para as metrópoles, hoje representada pelos grandes países, né, consumidores, Estados Unidos, a União Europeia, a Ásia, Japão e China, enfim. Mas a minha fala aqui, professor Leonetti, eu quero mudar um pouco a minha estratégia hoje aqui na nossa conversa. Mudança de mentalidade. Nós estamos diante de um cenário aí que é necessário mudarmos a mentalidade. Então, a partir da década de 60, a gente chama de ideologia modernizadora na agricultura. O Brasil mandou dezenas de técnicos, né, principalmente agrônomos, né, veterinários também, zootecnistas, para fazer mestrado e doutorado mundo afora. Então, você é professor da universidade tal, está em início de carreira, vamos embora fazer mestrado nos Estados Unidos, ganhava a bolsa e ia embora. Ia para a Europa, para várias partes do mundo. Então, na área da agricultura, você formou um corpo técnico, de agrônomos principalmente, rezando numa determinada cartilha. Qual que era a cartilha? A cartilha de submissão às grandes empresas multinacionais. E isso vem se repetindo, professor Leonetti, desde a década de 60 até hoje. Nós sabemos, professor Humberto, hoje nós temos tecnologias altamente já evoluídas e comprovadas para aumentarmos a produção, tanto dos commodities destinados à exportação, quanto para o alimento básico do brasileiro. O arroz, o feijão, o milho, o leite, a carne, o peixe, o suíno, a ave. Mas o que prevalece? Aquela ideia de submissão, que funciona na prática. Porque, por exemplo, hoje, é uma realidade isso. Há também uma mudança eu até anotei aqui, mudança de estratégia, do ponto de vista das grandes corporações. Antes, professor Humberto, as grandes corporações faziam lobby nos deputados federais, nos senadores, né? Hoje é muito mais fácil você tentar convencer o Supremo Tribunal Federal, representado por 11 membros, do que 81 senadores e quantos deputados federais? 600? 500 deputados federais. Então, esses próprios grupos econômicos, eles perceberam isso. É muito mais fácil a gente convencer 11 membros do que convencer todo um Congresso Nacional, as duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados. Mas muito bem, para poder já ir dando encaminhamento a isso tudo. A questão que foi usada aqui na discussão pelo próprio ministro lá, o mato-grossense Gilmar Mendes, ele fala da questão do preço de alimento. Viu, Emanuela? Na realidade, assim, o Brasil hoje é um dos países que consegue produzir alimentos com o menor custo do mundo. Não sei se vocês sabem disso. Tem que pesquisar, assim, só dar uma olhada, é uma realidade. O alimento produzido no Brasil hoje é um mais baixo custo. O feijão, o arroz, o milho, o leite, a carne produzida no Brasil é de baixo custo. Muito baixo custo. O problema nosso, o professor Valcir já trocou ideias outras vezes, está na concentração de renda. Ai, Epaminondas, mas por que tem tanta gente ainda passando fome? Porque a renda é mal distribuída. A renda é altamente concentrada, professor Leonetti. Nós estamos entre os 5 maiores países de concentração de renda no mundo. É um verdadeiro absurdo.
Então, aí, às vezes, as pessoas, logicamente, não têm dinheiro para comprar alimento, para se alimentar adequadamente, com dignidade, dentro dos padrões da dignidade humana. Mas o nosso alimento é de baixo custo, é produzido por baixo custo, graças à competência do produtor brasileiro. Então, entrando agora na parte tributária, a questão da isenção, desculpe, a alíquota zero para o IPI e a redução nas operações interestaduais do ICMS, muitos estados dão isenção total, eu comungo com o pensamento Fachin, também, idem. Por quê? Aquilo que eu havia falado, é preciso mudança de mentalidade. Essas multinacionais já ganharam dinheiro demais, não tem sentido. Porque se não houvesse tecnologia, a bioeconomia, biofertilizantes, enfim, vários outros mecanismos que nós dispomos hoje para se tornar menos dependentes dos agrotóxicos. Porque lá na década de 50, 60, você usava uma quantidade ínfima de um determinado produto. Em qualquer país do mundo, isso no Brasil, na França, na Alemanha, em qualquer parte do mundo. Hoje, é necessário usar 10 vezes mais, dependendo do tipo de praga que você vai combater, ou na Syngenta, enfim, nas grandes multinacionais aí. Já é uma coisa assim, muito profunda, porque está arraigado na sociedade nossa, essa submissão, essas grandes corporações. Então, na realidade, assim, eu acho que esse voto do Fachin está corretíssimo. É preciso um enfrentamento real. Para que dar incentivo para uma coisa que está destruindo milhares de vidas? Tá? Eu até anotei uma questão aqui, professor Humberto, do glifosato. A França é um país de primeiro mundo. Eu vi esses dias atrás no YouTube uma reportagem sobre o glifosato. Dezenas, centenas de produtores rurais entraram com ações contra, esqueci agora o nome do fabricante do glifosato, pedindo indenizações, porque desenvolveram câncer de pulmão, câncer de intestino, um monte vários tipos de câncer comprovados em função do glifosato. Aí eu pego e faço um outro ponto aqui, só para terminar já, a todos os colegas aqui, quem quiser, anote. É interessantíssimo. É um programa, um documentário da Netflix, chamado Solo Fértil. Quem quiser, anota. Quem tiver, logicamente, acho que todos nós temos Netflix em casa, no final de semana, assistir. Solo Fértil. Tudo que nós estamos discutindo aqui, professor Valcir, professor Humberto, Emanuela, professor Leonetti e o Daniel, vai estar sintetizado nesse documentário. Inclusive, professor Humberto, em função da sua fala lá na defesa prévia da tese, da questão climática, das mudanças climáticas, eu vou fazer lá uns 3 parágrafos, 4, baseado nesse documentário que eu assisti da Netflix. É interessantíssimo. Assistam. Que vai, assim, abrir mais ainda os horizontes, que todos nós que já temos um esclarecimento. É claro e notório isso. Ok? Quem puder, um tempinho, depois lembra da minha fala, assistir Netflix. Final de semana, documentário Solo Fértil. Aí lá vai demonstrar o que é possível o produtor fazer e já faz a nível mundial, em várias regiões do mundo, até mesmo no continente africano, que é um dos mais pobres do mundo, você continuar produzindo, aumentando a produção com menos dependência de agrotóxicos. Eu acho que o pulo do gato está nisso. Bom, a minha contribuição é pequena, porque o assunto é muito amplo, muito complexo, muito profundo. É preciso eu abrir minha fala com a mudança de mentalidade e para nós realmente sairmos da falácia, deixar um mundo melhor para as gerações vindouras, é preciso mudança de mentalidade. Com certeza. Essa geração antiga lá de agrônomos, de técnicos que foram sendo formadas lá nos Estados Unidos, eles já estão, a maioria já está indo embora, e é uma geração nova de agrônomos aqui sendo formadas no Brasil,
que se preocupa muito mais com uma agricultura assim, regenerativa, uma agricultura mais ecologicamente mais correta do ponto de vista ecológico. Eu tenho esperança nessa geração nova, porque o agrônomo, o zootecnista, o médico veterinário, ele acaba influenciando muito, muito, muito no produtor rural. Perfeito. É simples as minhas ponderações. Eu não sei se eu consegui dar uma visão assim. Eu queria dar uma visão mais macro, mais geral, Sim, mas só perfeito. mais para reflexão mesmo. Não pontuar em nada assim, ponto específico, porque o assunto é muito amplo, é absolutamente complexo. Ok, professor Leonetti? Ok, Paminondas, falou muito muito bem mesmo. Aliás, todos aqui falaram muito bem. E o problema, então, tem várias facetas, né? Pode ser abordado por vários ângulos, como foi visto aqui, e realmente é um problema que tem que ser enfrentado, não pode ser esquecido, né? E extrapola até os limites da discussão tributária e os limites da discussão da própria inconstitucionalidade da desoneração que está sendo julgado lá no Supremo. Eu pergunto se mais alguém quer se manifestar. Eu queria só um pouquinho, Leonardo. Pois não? Bom, então aí, em relação a muito boas palavras do professor Epaminondas, mas só assim, tem artigos também que levantam a questão da estrutura fundiária no Brasil, quer dizer que, na verdade, tem esses latifúndios enormes e que eles têm uma produtividade enorme também, porque tudo ali, com maquinário, com pulverização e tal, então eles adotarem outra possibilidade de defensivos naturais, tal, ali, é bem difícil. Então, nós temos esse impasse, né? Existe isso. Então, temos um futuro longo pela frente, mas temos isso. E, por último, eu só queria deixar registrado aqui um elogio, assim, lembrar de um dos Amici Curi, que é a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Pública, faz relatórios muito importantes, acho que até o Fernandes pode ver também, é só colocar Abrasco, ela é a Associação Brasileira de Saúde Pública, então tem citada ali, utilizada pelo Supremo Tribunal, ela foi... Só queria dizer que ela surgiu em 1979, um convênio entre o INAMPS e a Fundação Oswaldo Cruz, tendo a Escola Nacional de Saúde Pública, que é no Rio de Janeiro, né, como executora. Então, ela tem muita participação de professores aí dessa universidade e tal, então ela é muito fundamentada nos artigos. Era só isso que eu queria deixar, esse nome da Abrasco. Muito bom. Só isso. Obrigado, mais alguém? Emanuela, sobre o link. Ok. Bem interessante. Sim, muito a boa. concentração muito boa, das commodities em grupos econômicos. Sim. É muito interessante porque fala justamente como não obedece, como a formação dos preços das commodities não obedece a mecanismos tradicionais de oferta e demanda, né? Não, é a mesma... Esses conchavinhos de 16 grandes grupos que numa semana tá o barril do petróleo ou da soja, sei lá, $40, na outra 160, e a gente fica refém, né? E a gente como produtores de commodities... O PEP, né? O PEP fecha ou abre a torneira conforme o estádio que querem construir no deserto. Exato. Mas muito legal o debate. Obrigado, Humberto, pela apresentação aí. Foi show. E o Daniel também fez uma coisa bem importante, falar sobre a questão política, né? Que não seria no STJ, mas que seria no Congresso Nacional. No Congresso. É verdade. Bom, agora vai para audiência pública, né? Então, de alguma forma, a gente vai ter essa etapa... Publicizar um pouco esse debate. Publicizar um pouco, né? Muito bom. Gente, eu acho que nós tivemos um grande debate aqui com